Lição 5, 22 a 29 de julho de 2023. Lei e amor recapitulados. Texto-chave: reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem a seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Teaser: esta lição conta a história dos israelitas se preparando para entrar na terra prometida. Por causa de seu pecado em Cádiz, no entanto, não foi permitido a Moisés entrar em Canaã. A função de líder dos israelitas foi transferida a Josué. A Moisés coube a responsabilidade de repetir ao povo a história de sua libertação do Egito e relembrar como Deus os havia conduzido no deserto e reafirmar as leis recebidas no Sinai. Em pé, diante do povo, Moisés fez as últimas advertências. Seu rosto foi iluminado por uma luz sobrenatural, enquanto ele descrevia com profundo sentimento o amor e a misericórdia de Deus. A lei de Deus é um reflexo do seu caráter e do seu amor por seus filhos. Todas as vezes que os israelitas obedeceram à lei de Deus, eles desfrutaram os preciosos benefícios do estilo de vida divino. Por outro lado, quando desobedeceram às orientações divinas, os israelitas provaram as amargas consequências de uma vida distante de Deus. Por fim, eles entenderam na prática que o modo de Deus sempre representa a melhor maneira de viver. Roteiro original. Logo, Moisés não estaria mais com o povo. Aproveitando seus últimos momentos, o grande líder de Israel chamou-lhes a atenção para a bondade e a misericórdia de Deus e os advertiu a obedecerem fielmente ao Senhor e a seguirem seus mandamentos. Leia em sua Bíblia o discurso de Moisés em Deuteronômio 4:1, 2, 35, 39, 40 e 6, 5, 6 e 28, 1 a 3, 15 a 19. Imagine entre o povo e tente captar a emoção do momento. Depois, faça o seguinte exercício. Circule as palavras que indicam a soberania de Deus. Sublinhe os mandamentos de Deus e leia Deuteronômio 28, 1 a 14 e liste algumas das bênçãos que Deus prometeu como resultado da obediência aos seus mandamentos. Agora, adicione àquelas listas algumas outras vantagens que você descobriu como resultado de obedecer aos mandamentos de Deus. Leia Deuteronômio 28, 15 a 68 e faça uma lista de algumas das desgraças que Deus disse que resultariam na desobediência aos seus mandamentos. Agora, adicione à lista outras consequências negativas que você descobriu resultantes da desobediência aos mandamentos de Deus. Zoom. O texto-chave nos lembra da fidelidade de Deus. Vale a pena ler novamente. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem a seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Essas palavras foram ditas por Moisés ao povo em seu discurso de despedida. O grande líder de Israel não poderia partir sem antes relembrar a história deles como a nação escolhida por Deus. O povo ouviu atentamente enquanto Moisés falava dos erros e pecados cometidos por seus pais no passado. A rebelião, a impaciência, o orgulho e a falta de confiança no poder divino, consequentemente desobediência, trouxeram o castigo sobre eles. Os que haviam morrido no deserto não tinham sido dignos de representar o povo de Deus. A responsabilidade agora estava sobre os que restaram. Deus queria abençoá-los ainda mais do que já havia feito, mas o sucesso ou um fracasso dependeria da obediência deles. Deus lhes propôs uma aliança de amor. Se fossem obedientes, a bondade do Senhor se manifestaria por 1000 gerações. Essa expressão equivale a para sempre, de acordo com um comentário bíblico adventista, refere-se às multidões através da história que fizeram aliança com Deus. Hoje, Deus lhe propõe a mesma aliança. Você está disposto a aceitar? Making of. O próprio Deus apresentou os 10 mandamentos.
mas todas as leis civis e cerimoniais foram dadas por meio de Moisés. Êxodo 24:3. Moisés enfatiza repetidas vezes essa importante distinção. O livro de Deuteronômio fala principalmente das leis civis. O termo hebraico para lei é Torá. Refere-se aos 5 primeiros livros das escrituras hebraicas e contém a ideia de direção e instrução. De acordo com a tradição judaica, há 613 leis contidas na Torá, 665 negativas e 248 ordens positivas. Havia diversas espécies de leis, como moral, cerimonial, civil e leis de saúde. Quando estudamos a Bíblia hoje, é importante distinguir, notando cuidadosamente o contexto da passagem, que espécie de lei está sendo apresentada. No Israel antigo, contudo, todas as leis eram consideradas mandamentos de Deus. Assim, os antigos judeus não faziam diferença entre os vários tipos de leis e consideravam todas as leis sagradas. Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, página 660. Extras. Leia em sua Bíblia os textos adicionais. Eles dizem respeito à lei de Deus. Os textos são Mateus 5, 17 e 18, Mateus 22, 34 a 40 e Tiago 2, 8. De modo geral, as leis são vistas como algo negativo. Porém, claramente essa é uma noção equivocada. Tente imaginar um mundo sem leis. Com o que você pareceria? O que você acha dessas declarações? Use as letras para identificar sua opinião. C, concordo. NTC, não tenho certeza. Ou D, discordo. A obediência à lei de Deus é o maior problema enfrentado hoje pelo país. Se eu guardar os mandamentos de Deus, experimentarei felicidade completa. Ninguém consegue obedecer às leis de Deus completamente. Seria mais fácil obedecer a Deus hoje se ele falasse diretamente ao seu povo como ele fez no passado. Os jovens estão mais preocupados com a punição por seus erros do que com o desapontamento de Deus. Reflita. As leis de Deus não são como ordens sem sentido de um ditador que se deleita em restringir seus filhos. Como Paulo escreve em Romanos 7,12. Isto, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos e bons são seus mandamentos. Panorâmica. Separe um tempo para ler o capítulo 42 do livro Os Escolhidos. Observe o sentimento de Moisés pelo povo. É possível notar sua apreensão? Todo dia você é bombardeado com inúmeras decisões. Algumas dessas decisões causarão impacto em sua vida de maneira significativa. Outras decisões serão mais rotineiras. No fim, sua vida será simplesmente a soma total dessas decisões. Então, no que você baseará suas decisões? Em pura intuição? No conselho de seus pais? Num livro de um psicólogo? Obviamente há muito mais opções. Suponha agora que você se comprometa a tomar suas decisões, grandes e pequenas, de acordo com as leis de Deus. Como você pode ser beneficiado? Alguma desvantagem em construir a vida sobre os ensinamentos de Deus? Faça disso um motivo importante de oração e comece experimentando a ideia de que toda decisão deverá refletir a vontade de Deus. Moisés completou o trabalho de escrever todas as leis, decretos e ordenanças que Deus tinha lhe dado e as regras a respeito dos sistemas de sacrifício. O grande líder ainda estava com muito receio de que o povo se afastasse de Deus. Por meio de um belo e emocionante discurso, ele apresentou ao povo as bênçãos que seriam dadas se eles obedecessem, e as maldições que resultariam da transgressão. Os Escolhidos, página 284. Off. Em sua despedida de Israel, Moisés repetiu a importância de obedecer às leis de Deus. O apóstolo Paulo disse: a lei não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3:17 e 24. Aqui está a base. É importante guardar as leis de Deus. Em essência, Moisés disse aos filhos de Israel que seu destino eterno estava em suas próprias mãos.
As mãos de Deus ficam atadas dependendo da escolha que fazemos. Podemos escolher a vida ao aceitar, cumprir a lei de Cristo e viver no poder transformador de sua graça, ou podemos escolher a morte ao desobedecer às leis de Deus. No fim de seu discurso, Moisés fez um desafio aos israelitas. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará uma vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 30, 19 e 20. Que sentimento essas palavras despertam em você hoje? Deus é coerente por sua natureza. Você sempre sabe onde está com Deus, mas você raramente sabe o que Ele fará em seguida. Você não pode encontrar segurança no que Deus está fazendo. A única segurança está em quem é Deus. Graham Cook. Além do estudo, o título do capítulo 42 do livro Os Escolhidos é A Lei de Deus a uma Nova Geração. Leia com atenção e anote os recados que você acha que são direcionados à sua geração. Que bênçãos são extensivas a você ainda hoje? Escreva um compromisso de fidelidade a Deus e coloque em um lugar que você consiga ler todos os dias.